Muito terno de reis. Muito terno de reis. Nasci de criança, andei muito assim, conheci por fora, mas eu nasci lá na Rua da Volta, lá no Peixe Pague. Era realmente um vilarejo mesclado de pescadores e agricultores. Eu benzo de mal olhado, eu benzo de carne rasgada, eu benzo de sol. Tinha que trabalhar na pesca e na roça. A primeira vez que eu vim para Porto Belo foi em 76. Sabe quando você bate no olho assim, pô, é o lugar que eu quero ficar? Hoje em dia é videogame, tudo coisa. Nós fazíamos carrinho de lata. Onde eu vou, todo mundo me conhece, todo mundo fora de série. Minha riqueza está nisso aí. Eu nasci em Bombas, que era município de Porto Belo, então nós nascíamos nas Bombas e era registrado em Porto Belo. Naquela época, a história da cidade só começou com a vinda dos ericeiros. Eu estou na reportagem aqui. Podcast Retratos de Porto Belo. Olá, bem-vindo ao nosso episódio de estreia do podcast do Retratos de Porto Belo. Eu sou o Alcides Mafra e tenho aqui comigo o Tiago Furtado e a Isadora Maneric, parceiros de mais essa empreitada. Aliás, antes de seguir adiante, deixa eu dizer da satisfação que é para a gente colocar mais esse derivado do Retratos no ar. Num ano complicado como tem sido este 2020, com a necessidade de manter o distanciamento social para a gente não piorar essa situação surreal de pandemia que já está terrível, iniciativas como Retratos precisaram ficar de molho, porque entrar na casa das pessoas especificamente de uma faixa etária considerada de risco seria uma baita irresponsabilidade nossa, não é, pessoal? Assim, esperamos que esse podcast ocupe um pouco essa lacuna e mantenha a gente aquecido para quando acontecer essa tão esperada retomada. Aliás, deixa eu mandar um alô para o Cezinha, que foi o responsável por essa maravilha de vinheta de abertura. Abraço aí, Cezinha. Começamos aí em alto estilo, não é, Tiago? É isso aí, Gil. E vale mencionar que o Cezinha é um músico com uma trajetória bem relevante na música autoral aqui da nossa região, né? Além de gravar com bastante artistas do estado inteiro, ele integra as bandas Uniclãs, Sarau Afro-Açoriano e Música Orgânica. E ultimamente o Cezinha tem se aventurado aí na área da produção também, então é um grande reforço que a gente tem aqui no podcast do Retrato de Porto Belo. Além disso, o Cezinha é um grande parceiro do nosso projeto, inclusive ele foi o entrevistado de uma prévia, né, de um piloto do que seria o Retratos de Porto Belo. E aí depois, o Cezinha foi de fato um dos personagens do Retratos de Porto Belo em uma entrevista oficial do nosso projeto, então o Cezinha é um sócio aí já do Retratos de Porto Belo, né? Fala galera do Retratos de Porto Belo, Dil, Isa, Tiago, para mim é uma alegria estar com vocês aqui, né, nesse primeiro podcast do Retratos de Porto Belo, um projeto que eu admiro pra caramba e que eu acho que só vem acrescentar mais a cultura de Porto Belo, né? Esse podcast agora nesse novo formato de áudio, né, que está atingindo toda essa galera nova e eu acho que tem tudo para dar muito certo. É uma alegria estar aqui com vocês. Só para situar o amigo ouvinte, eu e o Tiago somos jornalistas. A Isa é fotógrafa e produtora audiovisual. Por sinal, ela tá, como sempre, quietinha aqui. Dá um alô pra turma aí, Isa. Oi, gente. É um prazer conversar com vocês em mais essa proposta do Retratos de Porto Belo. Uma novidade para mim, que costumo ficar mais nos bastidores por trás das câmeras. Então, pessoal, como o Dil mencionou, tem sido um período complicado para todos nós. E por isso de uma certa paralisia para o nosso projeto. A gente está com vontade de voltar logo a fazer nossas entrevistas, produzir nossos conteúdos, ir para a rua e fazer o trabalho que a gente gosta de fazer. Mas no momento a gente precisa segurar um pouco a onda em respeito às recomendações dos órgãos de saúde e aos nossos personagens, sobretudo, porque como falamos anteriormente, em sua grande maioria eles são pessoas de mais idade que integram o grupo de risco do coronavírus. Mas estamos estudando algumas possibilidades. Na real, a gente pode dizer em primeira mão que vamos ter novidades em breve. Estamos preparando uma renovada na identidade visual do projeto para comemorar esses 5 anos de trabalho. Quem sabe também a gente possa botar algum material novo na rua logo. Como esse podcast, não é, Tiago?
que serve para a gente quebrar um pouco esse ostracismo do projeto. Então, vale explicar um pouco qual é a nossa intenção com esse novo desdobramento do Retratos. O objetivo é criar alguns episódios temáticos e conversar sobre os assuntos que surgem durante as nossas entrevistas. A ideia é trazer as impressões dos personagens sobre o tema, jogar luz sobre pontos de vista diferentes e intercalar com a nossa própria experiência enquanto realizadores do projeto. Falar sobre a cultura da região e tentar entender um pouco esse entrelaçamento de experiências com essa cultura riquíssima que a gente tem, com a tradição local e as memórias do povo, essas coisas todas que são a matéria do Retratos, né, gente? Bem isso. A ideia é a gente ter um episódio a cada 15 dias, que vai ser lançado nas nossas redes sociais sempre às 18 horas de quinta-feira. Você é nosso convidado para acompanhar essa série que estamos iniciando hoje. É isso mesmo, Isa. Questões de identidade, de evolução da própria sociedade, o preconceito, a relação entre o nativo e o sujeito que veio de outros lugares, com outras expectativas e experiências. Tem bastante coisa para a gente abordar nesse nosso projeto aqui. Mas nesse primeiro episódio, para a gente começar a engrenar, o papo fica mais nesse sentido, de apresentar o projeto e falar do momento do Retratos de Porto Belo. Tem sido um período sabático, meio forçado, mas a gente já vinha em marcha lenta já no início do ano passado, eu acredito, né, Tiago e Isa? Pelo menos nessa questão de produção, né? Mas até aqui o Retratos conseguiu conquistar um espaço legal. Tem uma relevância no cenário cultural da região, acho que a gente pode se dar esse crédito. E o que é bastante gratificante. Não tem dúvidas. O Retratos é hoje um projeto que já se consolidou. A gente tem muito orgulho mesmo de tudo que vem fazendo com ele nesses 5 anos de caminhada aí. A gente só toca esse projeto há tanto tempo porque de fato considera que ele é relevante. E por isso a vontade de criar novos produtos, digamos assim, derivados dele, como esse podcast. O interessante é que a coisa aconteceu de uma maneira bem despretensiosa, né? A partir ali de um encontro que a gente teve durante um show da banda Uniclans em Itajaí, se não me engano, em 2014. Escravos de nós, de nós, de nós. Lembram, né, pessoal? Foi por aí mesmo. A gente estava todo mundo lá a trabalho, digamos, né? A Isa estava acompanhando a banda, registrando tudo em vídeo e fotos. E eu, na época, fazia uma exposição que chamava Poesias no Varal. E o Dil tinha a exposição de telas que ele chamava Povos da Floresta. O pessoal acabou convidando nós dois para expor no hall de entrada do teatro. E aí a gente fez o primeiro contato, que posteriormente foi estreitado e acabou dando origem ao Retratos de Porto Belo. A partir daí, a gente elaborou o plano, definiu o suporte, né, com vídeo e reportagens aprofundadas, e o meio, que é a internet, né, que é um meio de difusão fácil, né, o alcance é enorme e a questão dos custos são bastante reduzidos, isso é importante também. E estreamos em 2015 com uma reportagem com o músico André Miranda, nosso amigo, né, de outras empreitadas. Pra pegar a goiá, tem que assobiar. Pra beijar a morena, tem que se casar. Conseguimos emplacar o projeto na Lei Municipal de Apoio à Cultura, acho que em 2016, e criamos o nosso site, que pode ser acessado no endereço www.retratosdeportobelo.com.br. E aí de lá pra cá a gente vem colecionando uma série de histórias. O Dil falou que a gente iniciou com o André, já mencionamos aqui que entrevistamos o Cezinha e tal, mas a maioria dos nossos entrevistados são pessoas de mais idade, que teoricamente têm mais histórias, uma caminhada mais longa e tudo mais. Nós buscamos sempre no projeto o que a gente chama de criar um mosaico representativo do que é a população porto-belense. Então tentamos variar bastante em termos de gênero, localização geográfica dentro do município, profissões, saberes e tudo mais. Na verdade, foi uma maneira de a gente tatear o caminho, né? Se cercando de gente conhecida para ir sentindo como a coisa ia caminhar, né? E foi importante contar com a generosidade desse pessoal, parceiro nosso. Carlinhos Ribeiro também entrou nessa primeira leva de entrevistas, né? Depois disso, realmente a gente se sentiu à vontade para ampliar o nosso foco, conversar com pessoas que a gente não conhecia, né, com outras experiências, enfim, de uma outra geração,
mas que foi uma grata surpresa conhecer, né? E relatar os dramas e alegrias dessas pessoas. A gente ouviu histórias incríveis, a gente se emocionou bastante, né? A gente aprendeu muito, né? Então foi importante, né, compartilhar o modo como elas veem o mundo, né? E ser, de uma certa forma, porta-voz de um saber que não é comum nos dias de hoje, né? Mas ele é muito profundo e é muito importante. É sobre tudo isso e mais um monte de coisas que a gente vai conversar a partir dessa semana aqui no podcast do Retratos. Esperamos que vocês fiquem com a gente e que a gente possa travar um diálogo bacana sobre a cultura, tradições, causos e histórias de Porto Belo. Contamos com vocês, ok? Isso mesmo, galera. Fiquem com a gente porque é uma nova empreitada do Retratos e vai ser um prazer compartilhar essa jornada com vocês. Então, estamos conversados. Nossa intenção era apresentar o projeto e esperamos que você tenha gostado da ideia. Daqui a 2 semanas a gente vem com o primeiro episódio temático para dividir com todos. Um abraço e até lá. O podcast do Retratos de Porto Belo tem roteiro de Alcides Mafra e Tiago Furtado, edição de Isadora Manerique e Cezinha Silva e coordenação técnica de Cezinha Silva. Podcast Retratos de Porto Belo.